Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com na sequência do vídeo treinamento de Hyper-V. Eu quero falar agora sobre os pré-requisitos. Em relação aos sistemas operacionais compatíveis, eu separei aqui o site da TechNet. Vamos lá visitar esse site. Então aqui no site da TechNet você encontra todos os sistemas operacionais convidados possíveis para cada versão de Hyper-V, instalado no 2008, no 2008 Server R2, no 2008 R2 com Server CPEC 1 e assim por diante. Aqui, por exemplo, você pode ver que você pode ter como convidado 2008 R2 com Server CPEC 1, 2008 com Server CPEC 2, 2003 R2 com Server CPEC 2 e assim por diante, toda a lista de sistemas operacionais, incluindo as versões de Linux, CentOS, Red Hat e SUSE. E também os sistemas operacionais clientes, como por exemplo o Windows 7 com Server CPEC 1, o Windows Vista, o Windows XP com Server CPEC 3, entre outras versões de sistemas operacionais. Então aqui você vai se manter informado. E é sempre interessante consultar o site, porque o site se mantém atualizado. Em relação ao hardware, você precisa de um processador de no mínimo 1.4 GHz, recomendável 2 GHz ou mais. Isso hoje em dia é um hardware bem simples, né? Nada para se preocupar. De memória RAM, o mínimo 1 GB, é recomendável 2 GB ou mais. É necessário memória RAM adicional para cada sistema operacional convidado em execução. E o máximo que você vai poder ter de memória é 1 TB. O espaço livre em disco, no mínimo 8 GB e recomendável 20 ou mais. E é necessário espaço em disco adicional para cada sistema operacional convidado em execução. Uma unidade de DVD-ROM, um monitor comum VGA 800 por 600 de resolução ou mais alto, teclado e mouse ou dispositivo compatível. E é interessante deixar claro que os requisitos reais de sistema variam de acordo com a configuração do seu sistema ou com os sistemas operacionais convidados hospedados. Em relação aos pré-requisitos, é importante ressaltar que você precisa de um processador com tecnologia 64 bits. Aqui no nosso caso, nós estamos usando o Windows 2008 Server R2. E o R2, todas as suas versões são 64 bits. Eu preciso ter virtualização assistida por hardware. O que é isso? É um recurso que você vai habilitar na BIOS. Se for um processador Intel, Intel VT. Se for um processador AMD, AMD-V. Eu tirei print screen de algumas telas e eu vou mostrar para vocês terem uma base onde é que você vai configurar isso no setup. Eu também tenho que ter um recurso DEP habilitado no setup, que é a prevenção de execução de dados. Se for um processador Intel, a tecnologia é Intel XD, Bit Execute Disable. Se for AMD, AMD NX, Bit No Execute. Então você deve habilitar essas duas funções no setup. Intel VT ou AMD-V e também o DEP, Intel XD ou AMD NX. Aqui está a tela do setup onde você vai habilitar isso. Por exemplo, no setup da minha máquina, o item é esse, ó. VT Enable. Eu tenho uma outra tela de setup aqui. E olha lá. Execute Disable Bit Enable. Intel VT Enable. Mais um aqui, ó. Intel VT Enable. Mais algumas telas, ó. Intel VT Disable, aqui teria que estar Enable. Mais uma outra aqui, ó. O DEP Enable e o VTX Enable. Uma outra tela da Dell aqui, ó, virtualização Off ou Enable. E mais uma outra tela aqui, ó, VT Enable. Então, é um exemplo, você vai ter que procurar isso no seu setup. Lembrando que cada setup de máquina vai ter a sua particularidade, mas é um item fácil de encontrar. Eu vou rodar uma aplicação aqui chamada CHK-CPU32.exe, que acompanha o DVD do curso, lá na pasta Softwares. Eu vou mostrar todo o procedimento. É um aplicativo de linha de comando, onde ele vai dar todas as informações do processador. Por exemplo, nessa tela aqui, ele mostra que é um processador Intel i7 Quad i7 2600QM ou 2700QM séries D2, a velocidade dele que é 2.195 MHz, que tem um processador físico e 4 núcleos, com 8 tarefas cada núcleo, ou seja, 4 que emula 8.
é da Intel, o modelo dele certinho e todas as tecnologias que ele tem, inclusive o DEP, tá aqui ó, Execute Disable Protection Yes, o suporte a 64 bits suporte Yes e o VT também Yes. Você pode rodar essa aplicação de dentro do Windows 7 mesmo, do Windows que você está usando, antes de instalar o 2008 Server R2 para a função de Hyper-V. Vamos rodar essa aplicação? Então vou abrir aqui o DOS. Vou acessar a pasta onde está o aplicativo, ó, CD Desktop no meu caso, e CD CK CPU 209. E vou executar o aplicativo chk cpu.exe/v. E agora nota que ele me trouxe toda a informação. É um Intel Core i7 Quad i7 2600QM 2700QM Series. Ele mostra aqui para mim a velocidade 1995.4 MHz, vendido como 2 GHz. Um processador físico, 4 núcleos e 8 tarefas. Ele mostra a velocidade aqui, o modelo comercial, né? E as tecnologias, inclusive note o DEP Yes, 64 bits suporte Yes e a tecnologia de virtualização Yes também. Então tem todos os pré-requisitos para rodar um Hyper-V aqui com um aplicativo bem simples de executar. Mas se você não quiser rodar no ambiente texto, eu separei um outro aplicativo também. O Securable é um software freeware que também está dentro do DVD, você também acha na internet. Ele é auto-executável e quando você rodar o aplicativo ele traz uma tela gráfica com as informações 64 bits habilitado, DEP habilitado e virtualização habilitado. Nota que esse processador aqui no caso é um AMD Athlon 64 X2 Dual Core de 4400+. Aqui do lado um outro processador Intel Core 2 Duo T7200 de 2 GHz, também com 64 bits, o DEP e a virtualização habilitada e funcionando. Eu tenho um exemplo aqui de quando você não tem a tecnologia, por exemplo, nessa tela, um Pentium 3, 32 bits apenas, não serve para rodar Hyper-V, não tem DEP, não tem virtualização. Aqui do lado, o Intel Core 2 T7200, esse tem 64 bits, DEP e virtualização. Aqui embaixo um outro exemplo de Intel Core 2 Duo T6500, e ele não tem o recurso de virtualização, então esse processador não é compatível para se trabalhar com Hyper-V. Aqui eu tenho um modelo diferente, olha que interessante, é um Core 2 Duo 7250. Esse modelo tem 64 bits, está com DEP habilitado, mas está locked off, ou seja, o recurso de virtualização não está habilitado no setup. Então eu teria que voltar aqui no setup e habilitar um recurso de virtualização. Vamos ver esse programa na prática? Eu estou com ele aqui já no meu desktop, apenas um duplo clique. E está aqui toda a informação. Ó. Eu estou rodando um Intel Core i7 2630 de 2 GHz, 64 bits funcional, DEP habilitado e virtualização habilitado. Se eu dou um clique aqui, ele ainda me traz informações sobre cada um dos itens. Então é isso aí, agora que nós já temos o pré-requisito, vamos para a próxima aula.